Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Priscila por aqui. Vamos começar mais uma aula de linguagens e suas tecnologias voltadas para o preparatório do Enem 2024, não é? Então vamos lá, pessoal. O nosso foco continua sendo a interpretação textual. Temos dado algumas pinceladas em gêneros textuais, gramática, até literatura também, mas vamos trabalhar a interpretação textual porque eu digo, né, tenho dito para vocês e vou bater nessa tecla aí durante um bom tempo, que a interpretação de texto é um elemento chave para um bom desempenho de vocês em todas as matérias. A interpretação textual ajuda você desde uma questão de geografia, na interpretação de gráficos ou mapas, até sentenças matemáticas, né? Ou enunciados matemáticos, para que você possa se sair bem interpretando esses enunciados. Isso vai do Enem até um concurso e depois que você também entrar, né, na universidade, durante a sua vida acadêmica universitária, isso vai te ajudar muito quando você precisar interpretar textos voltados para a matéria que você escolheu, para a profissão que você escolheu, para a faculdade, depois que você se formar também. Enfim, a nossa vida está rodeada de interpretação textual e é importantíssimo que a gente saiba usar esse instrumento que a gente tem, né, nas nossas mãos. Tá? A gente vai falar um pouquinho do que alguns conceitos que nós tínhamos trabalhado, né, do mundo moderno em relação à competência da proficiência da língua. A gente divide essa proficiência, essas habilidades, né, em dois braços: a comunicação verbal e a interpretação de texto. Os dois, eles têm ferramentas que nos ajudam. Tá? A comunicação verbal, ela traz, por exemplo, a linguagem formal e informal, que é algo que nos ajuda bem. Você pode escolher, né, a linguagem que você vai usar num seminário e você pode escolher a linguagem que você vai usar num churrasco, por exemplo. Né? Você tendo conhecimento, tendo essa proficiência da língua aí, essa habilidade, essa competência, você consegue escolher. Poxa, eu estou em casa comendo uma pizza ou estou num bar, num restaurante, né? Diferentemente de uma apresentação de um trabalho, de uma palestra, certo? Tem os dialetos e as gírias que nos aproximam do grupo, né, ao qual nós estamos usando o nosso processo de comunicação. Então, isso aí me ajuda a aproximar, para que eu possa alcançar este público com a minha fala. Né? Tem o tom de voz, que ajuda muito, alto, baixo, mais intenso, mais brando, né? E as expressões fisionômicas, que nos ajudam demais, né, a expressar, né, a nossa fala e a nossa comunicação verbal aí. Já na parte de interpretação de texto, nós paramos, né, num conceito muito importante para nós, que é o analfabetismo funcional, que é a dificuldade que as pessoas têm de decifrar as entrelinhas do código. A pessoa sabe juntar as letras, sílabas, palavras, até ler ou escrever uma frase. Daí para períodos, parágrafos e textos, mas a pessoa não consegue decifrar. A pessoa lê, mas não entende. Né? Quantas vezes a gente se depara com alunos que leem o enunciado e perguntam: professor, o que é para fazer na questão 2 mesmo? Né? É um índice, é uma ideia muito grande de que esses alunos são fortes concorrentes a se enquadrarem aí no analfabetismo funcional, certo? Nós temos aí a leitura mecânica, que é essa junção de letras, palavras, parágrafos, mas a pessoa não consegue decodificar as palavras, né? E temos a leitura interpretativa, que a pessoa vai conseguir fazer analogias e inferências
dentro dessa interpretação textual. Então, a leitura mecânica nos leva ao analfabetismo funcional, né? Agora, uma leitura interpretativa, com analogias, com inferências, uma leitura inteligente é o que nos ajuda a fazermos parte, né, desse grupo que consegue usar a língua com proficiência, que consegue usar a língua desenvolvendo competências e habilidades, certo? Trouxe uma tirinha para vocês aí, né, que exemplifica muito bem o que a gente encontra hoje em dia, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? E às vezes no local de trabalho, na escola, enfim, a moça está lá com a sua barraquinha, né? E ela mostra o que ela está vendendo, é suco natural. E ela tem alguns chamariscos, ela fala que é feito na hora, tá? E é suco de laranja, tá? Tá escrito com letras garrafais, tem laranjinhas do lado, tem o suco dentro da jarra, né? E o preço de R$ 5. Então, chega aí o nosso amigo, né? E ele pergunta, né? O suco é natural? É feito na hora? Quais são os sabores? Gostaria de saber se eu tenho direito de escolher e quanto que custa. Então, as informações estão todas ali. Ele não consegue ler, interpretar e retirar dali essas informações que são tão importantes, né? Sobre essa ideia aí de analfabetismo funcional. Temos o analfabeto absoluto, que é aquele que realmente não sabe ler nem escrever, e temos o analfabeto funcional, que é aquele que não usa nem a leitura, nem a escrita, nem as habilidades matemáticas no seu dia a dia de forma prática. Sabe identificar uma nota de R$ 50, uma de 10, uma de 5, mas não sabe conferir troco. Um problema, né? Sabe ler, mas não consegue executar o que está pedindo ali. Então, nós temos um dado que é um dado alarmante, né? Que é 29% da população entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Então, é como se numa sala com 100 alunos, 29 não conseguem interpretar textos. Eu dou uma prova e 29 alunos ficam olhando para mim e perguntando, professora, não entendi o que é para fazer mesmo. Então, esses analfabetos funcionais, a partir de 15 anos, né, que representa aí um dado muito preocupante. E por que que isso acontece, né? Você pode se perguntar, pessoas de 14 a 29 anos abandonam a escola, né? Por vários motivos. Nós temos aí 40,2% é porque precisam trabalhar, é um número assim muito alto, né? E mal sabem eles que se permanecerem na escola têm a chance de conseguir melhores salários e melhores empregos, né? Nós temos aí 3,2% porque não tem escola perto, né? 3,6% porque tem problemas de saúde, né? Temos 4,6% que tem que realizar algum afazer em casa, como ajudar nas tarefas da casa ou cuidar de alguém. As meninas aí, né, se afastam pela gravidez precoce, né? Outros motivos que o gráfico traz aí, às vezes a pessoa não quer dizer, às vezes, enfim, né? E 24,7% são de pessoas que perdem interesse pelo estudo. Então, pessoal, quando vocês deixam de ler, quando vocês deixam de praticar o exercício, quando vocês se acomodam, vocês são fortes candidatos, né, a engrossarem essa fila de analfabetismo funcional. Então, o abandono escolar, né, é muito sério. Ah, professora, eu estou na escola, mas eu não gosto de ler. Tem que ler, galera, tem que ler. Tá? Tem que ler. A leitura é importantíssima para você ampliar o seu horizonte,
Por enquanto você tem que ler, porque você é obrigado mesmo, tá? Daqui a pouco você começa a selecionar, mas não perca a oportunidade de ler, tá? De ler, de se informar, de abrir a sua mente, de exercitar a sua mente. Isso ajuda muito você a desenvolver essa competência e essa habilidade. Eu sei aí para nós, né, uma charge e dois colegas conversando, né, e um fala, cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? E aí o colega fala assim, li, mas não entendi quase nada, né? Ou seja, ele está naquela faixa ali dos 7%, que contempla aí os 93%, né, para fechar os 100% de brasileiros que não se importam com a escolarização, né? Então, nós temos o exemplo aí numa charge triste, né, sobre o analfabetismo funcional. Leu, mas não entendeu. Então, é muito sério isso, tá? O que nós vamos abordar aí? Né? A Mafalda, junto com a Suzanita, né, traz uma frase que eu já trouxe para vocês, e agora de uma forma mais humorada, né? Falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. E como que nós vamos trabalhar essa interpretação de texto? Não tem regra, igual gramática, né? Acentua-se, oxítonas terminadas em... Não, tá? Você não tem uma regra fixa, mas você tem dicas que ajudam você nesse processo de interpretação. São dicas facilitadoras. Nós já temos trabalhado algumas, tá? E você vai colocando em prática à medida que a gente for explorando as atividades aqui. Temos a prática de leitura, acabei de falar, tem que ler, tem que ler, tem que ler, é um mantra, tem que ler, tá? E fazer exercícios interpretativos é uma boa opção para você treinar, né? E manter essa sua habilidade aí bem legal, tá? É igual andar de bicicleta, não esquece, mas quanto mais você anda, mais habilidade você tem, né? Para dirigir, tem gente que tira a carteira, mas não dirige, né? Porque não desenvolve habilidade, tá? Então, leitura, exercício, tem que mandar ver, tá? Tem uma lista de exercícios da semana passada, quem fez, né? Então, tem que treinar, tá? Tem que treinar, não tem desculpa não, tá bom? Né? Na última aula, focamos muito na coesão, tá? Muito quais são os fatores coesivos, pegamos muito a gramática, porque a coesão tem muito a ver com a gramática, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre coerência, tá? Nós vimos que a coesão está associada às palavras. Vimos vários exemplos, várias classes de palavras na aula anterior. Quem ainda está com dúvida, volta lá e pega firme, tá? Então, a coesão, né, está ligada às palavras. Nós vimos pronomes, conjunções, preposições, sinônimos, sinonímio, antônimo, figuras de linguagem, né, a concisão, enfim. Pegamos bem na gramática, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais na coerência textual. A coesão está para as palavras, assim como a coerência está para as ideias, tá? Então, se eu virar para vocês e falar assim, gente, eu odeio roupa azul, vocês vão falar assim, professora é louca? Tá vestindo uma blusa azul, gente, será que ela só tem essa, tadinha, né? Então, eu estaria sendo incoerente, porque eu estou vestindo uma coisa que eu disse que eu não gosto, uma cor que eu disse que eu não gosto. Então, a coerência trabalha com as ideias. Você vai num pneumologista e lá na mesa do seu médico, do seu pneumologista, tem um maço de cigarro. Você fala, não, estou no lugar errado, meu Deus, né? O pneumologista fumando, né? Então, a coerência tem a ver com as ideias. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Como trabalhar a interpretação de texto coerente, tá? Então, por exemplo, se você abre o meu guarda-roupa e vê esses acessórios aí, né? Essas roupas e tudo, você vai subentender que eu gosto de coisa rosa e da cor rosa. E se eu vir para você e falar que não gosto, você vai falar que eu tô biruleibe, né? Essa professora aí não tá legal, não.
tá? Então, a coerência tem a ver com as ideias. Então, vamos repetir. A coesão está para as palavras, assim como a coerência está para as ideias, certo? O que nos ajuda a escrever um texto coeso são as palavras. Agora, o nosso texto, para ter coerência, eu tenho que ter um alinhamento de ideias, certo? Então, vamos lá. E dentro dessa proposta aí de coerência textual. A coerência textual é um fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Eu tenho que ler e entender. Se ele estiver confuso, ele está incoerente. Há indícios de que está incoerente, tá? Aliado à coesão, ou seja, aliada à escolha correta das palavras, né, a coerência tem a função da construção de sentido da textualidade. Lembra na aula passada que eu falei que texto vem de tecido, textura, indústria têxtil, tá? Por quê? Porque eu tenho as tramas, horizontal, vertical, tem uma que passa ali no meio, vou juntando aquilo tudo, então eu tenho elementos coesivos, elementos coerentes e junto isso tudo aí para se formar um texto. Tá? Por meio da coerência é que ocorre a concatenação, ou seja, a ligação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Eu gosto de dar um exemplo muito legal. Quem aqui gosta de fazer bolo, ou pelo menos comer bolo, né? Para uma pessoa ser uma boa boleira e para o bolo que você come ficar bom, ele precisa de alguns ingredientes. Eu não posso fazer um bolo só com ingredientes secos, né? Ele nem vai virar nem sei o que. Eu tenho que colocar ingredientes molhados. Beleza, então eu pego todos os ingredientes secos, professora, e coloco lá dentro um copo de leite, que tá bom? Não tá bom. Porque se você colocar só leite naqueles ingredientes secos, vai ficar um trem esquisito, uma massa estranha. Você precisa de ingredientes que liguem. Que liguem. Liguem o quê? Os ingredientes. Quais são os ingredientes que ajudam a ligar? Ovo, né? Porque ele tem uma gosminha, margarina, óleo, certo? Esses ingredientes vão ajudar a ligar. Então, um texto, ele precisa de ovo, precisa de margarina, precisa de manteiga, precisa de óleo, tá? Porque eu não posso pegar uma ideia aqui, uma ideia ali, uma palavra aqui, colocar tudo lá e falar, nossa, ficou bom. Não, eu preciso de palavras que me ajudem a ligar as ideias. Eu preciso de uma ideia que ligue a outra ideia. E assim eu vou trabalhando essa textualidade aí, tá? Então, pensa nessa analogia que a gente acabou de texto, né, de ligação de texto, de como que eu faço essa concatenação de ideias, tá? A coerência textual é a propriedade que dá conta do significado global do texto. Tá? Envolve alguns aspectos, como o assunto do texto, a organização e a informação transmitida. Lembra que nós falamos que uma das dicas de interpretação de texto é eu identificar o gênero textual? Por quê? Porque aquele gênero textual tem uma linguagem específica, um público específico. Então, aqui eu vou ter uma informação transmitida que vai estar ligada a um texto coerente. Eu vou passar uma informação séria, né, numa piada. Não tem muita coerência, né? Para eu passar uma informação séria, tem que ser através de outro gênero textual. Então, a escolha do gênero e as palavras que eu estou usando, a informação que está sendo transmitida, é muito importante para que esse texto seja um texto que tenha a ver com aquilo que eu estou falando, porque senão o texto perde a noção. Tá? Então, vamos lá. Olha só, nós temos aí um outdoor, né? Escrito aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Qual é a incoerência? Se está aberto todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo,
todos os dias. Mas tem um descanso semanal terça-feira, ou seja, se o pessoal descansa na terça-feira não abre. Então, não é aberto todos os dias. É um texto incoerente, ou seja, uma ideia não bate com a outra ideia, tá? Então, todos os dias e descanso na terça, eu tenho aí uma incoerência nesse anúncio, tá? Aí eu tenho um outdoor. Para que serve o outdoor? É um veículo de comunicação. É um veículo usado para fazer propaganda. E aí no outdoor ele diz: não acreditamos em propaganda.com, né? Então é uma ironia? Talvez a própria empresa de propaganda, né, quis dizer, ai, gente, mas se não acredita em propaganda, como é que divulga propaganda? Mas eu tô lendo, é uma propaganda, então deixa meia pessoa que tá lendo, a intenção aqui foi essa mesmo, né, mas mostrar que há uma certa incoerência nisso, tá? Então, se você divulga, é uma propaganda que você está fazendo, todo mundo está lendo, você vende a sua marca, tá? Então, é uma certa incoerência você falar que não acredita em propaganda e está anunciando um veículo de propaganda, tá? Então, é importante isso aí também. Outro exemplo importante que a gente vai ver aí de incoerência, né, é na tirinha do Garfield, né? Então, ele está lá sentado, né, e aí o dono dele diz, né, eu odeio filmes em que leões comem os homens. Como que um animal pode matar uma vítima inocente? Olha a fala dele, tá? Aí o Garfield pensa, né? Explique isso à galinha que você comeu no jantar. Porque para a galinha, né, ele é um animal que está matando uma vítima inocente. Tadinha da galinha, não tem como se defender. Né? Então, os veganos, vegetarianos aí, né, tem esse raciocínio, e o raciocínio deles, gente, é coerente, né? Incoerente é o nosso, meu, seu, né, que come carne, mas tem pena da matança de animais, então tem uma incoerência nisso daí, né? Não vem ao caso escolhas pessoais, mas a gente às vezes é incoerente, né? As nossas ações e atitudes. E aí aqui a gente tem um exemplo de incoerência, né? Uma vítima inocente, né? E aí ele fala, né? A galinha é uma vítima inocente e você foi um animal que matou a galinha, tá bom? Então é importante a gente análise aí, né? Outro exemplo que a gente vai poder ver, que é muito legal, né? São duas amigas conversando, né? E aí uma fala assim, amiga, faço qualquer coisa, amiga, qualquer coisa mesmo, né? Para perder uns quilinhos. Menos comer só salada, deixar de tomar refrigerante, parar de comer chocolate doce, entrar numa academia e fazer caminhada. Isso aí eu não faço não. Ou seja, qualquer coisa é qualquer coisa, amiga. Vamos parar de comer chocolate durante 15 dias? Vamos, topei. Vamos fazer academia, caminhada aí durante 20 dias, 30 dias, né? Vamos fazer treinão, tudo que der para fazer, vamos. E isso sim seria qualquer coisa. Agora, ela diz que faz qualquer coisa, mas depois ela abre uma lista das coisas que ela não faz. Então, ela está sendo o quê? Incoerente. Né? Então, ali no texto a gente pode encontrar uma ideia incoerente. Observar isso daí, né? Outro exemplo que a gente pode ver, né? Esse texto ele tem várias incoerências. À medida que a gente for lendo, a gente vai observando, né? João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície. Presta atenção, se é colina, como é que vai ser planície, coberta de areia. Na noite em que se completava 30 anos, o João, sentado nos degraus da escada colocada à frente da sua casa, olhava para o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. Então, se era árido,
grama, vamos ver as incoerências. De repente viu um cavalo que descia para a sua casa. O cavalo estava descendo para a casa dele, mas ele vivia numa colina, no alto, vivia numa casa no alto de uma colina, né? De repente, ele viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e suas folhagens não o permitiam ver distintamente. Entretanto, ele observou. Como assim? Se ele não estava vendo distintamente, como que ele observou? Que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho, Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. Uai, vamos ver algumas incoerências aí. A casa dava para leste, alguns outros exemplos. A sombra ia diminuindo no caminho, coberto de grama, mas a planície era árida, Aí a gente tem ali no alto da colina, mas o cavalo descia, Ele estava completando 30 anos, mas o filho saiu há 20 anos, ele teve esse filho com 10 anos, Então, se ele não via distintamente, como que ele observou que o cavalo era manco? Ou seja, tem um monte de incoerência nesse texto aí, Então, é um texto que você pode observar, não tem erro de concordância, nem de pontuação, mas a ideia do texto é muito tumultuada, é muito bagunçada, tá? Então, não dá para observar, não. E o que mais pega, é que ele estava completando 30 anos e tinha 20 anos que o filho tinha partido para se alistar no exército. Se alista no exército com 18 anos, então, vamos fazer uma continha básica, Se tem 20 anos que ele saiu, alista com 18, 38 anos. E como que ele estava fazendo 30? O filho é mais velho que ele, Um pouquinho incoerente aí. A gente não tem alguns pontinhos de incoerência que a gente vai poder observar, tá? Lá dentro havia uma fumaça espessa que não deixava que víssemos ninguém, ok? Meu colega foi à cozinha, deixando-me sozinho. Fiquei encostado na parede da sala, observando as pessoas que lá estavam. Ou seja, se ele ficou sozinho, Como que ele ficou observando as pessoas que lá estavam? E se a fumaça era espessa, não deixava que ele via ninguém, como que ele ficou observando as pessoas? Ou tinha fumaça que não via nada, ou ele ficava observando e não tinha fumaça. Na festa havia pessoas de todos os tipos, ruivas, brancas, pretas, amarelas, altas, baixas. Ele consegue dar detalhe dessas pessoas. Como assim se tinha fumaça espessa? Ou seja, um texto confuso, cheio de incoerências, cheio de probleminhas aí que a gente se coloca para perguntar por quê, como assim, não estou entendendo, Incoerente, ok? Bem, pessoal, a coerência ela tem muito a ver com ideias, tá? Então, dessa forma, percebe-se que a coerência inclui múltiplos fatores. O conhecimento da língua, claro, eu tenho que usar bem a língua, não adianta eu escrever um texto bem legal, mas cheio de incoerências, mas é importante conhecer a língua. É condição necessária, mas não é o suficiente. Observa que os textos que nós lemos tem erro de ortografia, nem concordância, enfim, ali o problema são com as ideias, O problema acontece com as ideias ali. Apenas uma sequência de frases não necessariamente assegura a coerência do texto, que deve ser buscada, considerando ainda a influência direta que as experiências subjetivas exercem sobre a leitura. Ou seja, se tem fumaça e tá difícil de eu ver, como que eu vou observar detalhes, Então, não tem nada a ver, tá? Então, exercem sobre a leitura, interpretação e construção de sentido de textos. Então, pessoal, quando a gente for escrever ou quando a gente for observar essa incoerência nesses textos aí, a gente tem que prestar atenção nas ideias que estão sendo defendidas. Não adianta um texto estar escritinho, maravilhoso, E a gente não conseguir entender o que esse texto tá falando.
tá? Então, pessoal, coesão e coerência. 2 fatores importantíssimos para a interpretação de texto. Coesão está para as palavras, coerência está para as ideias. Vamos lembrar que a coesão trabalha aquele monte de informação gramatical que a gente trabalhou na aula passada. Tá com dúvida? Volta lá, assiste de novo, faz as suas anotações, tá? Coerência tem a ver com ideias. Eu não posso falar uma coisa e dizer outra. Tá? Eu até brinco, falo com os meus alunos, né? Que às vezes os pais, né, falam um ditadozinho, falam assim, veja o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Aí eu até falo, ó, quando seu pai falar isso, sua mãe falar isso, fala que é incoerência. Aprendi na aula, pai, aprendi na aula, mãe, não pode não. Tem que veja o que eu faço e faça o que eu faço, né? Porque senão vira incoerência. Lembra do médico, pneumologista que fuma, né? Lembra da professora que estava usando roupa azul e falou que não gosta de roupa azul? Tô brincando, viu, gente? Adoro azul. Tá? Então, lembra do armário cor-de-rosa da mulher e ela falar que não gosta. Enfim, a coerência tem a ver com a ideia. E lembra dos textos, né? Aberto todos os dias e descanso semanal. Como assim? Né? Não dá certo, tá? Pessoal, estudem, leiam, pratiquem exercícios, tá? Isso é fundamental para vocês desenvolverem a habilidade, a competência da linguagem, tá? Da língua portuguesa. Vamos praticar, vamos desenvolver, que isso aí vai ajudar demais vocês no processo de interpretação textual em todas as matérias. Coloque em prática as diquinhas, faça o exercício constantemente, repete, é um caminho um pouco exaustivo no começo, né? Essa repetição, mas é ela que vai ajudar vocês a se darem bem aí nesse processo de interpretação textual. Tá? Lembrando sempre que Deus é bom, né? Mas Ele ajuda quem senta e estuda, tá? Deus vai te ajudar. Você senta, estuda, baixa a cabeça, fala, Deus, tô aqui. A professora falou que Deus ajuda quem senta e estuda. Tô estudando, Senhor, agora me abençoe. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Vá lá no Instagram, tem umas dicas bem legais, assim, práticas do dia a dia, tá? E curte lá, comenta, participa. E aí coloca em prática aquilo que a gente tem estudado e aprendido aqui nas nossas aulas. Pessoal, beijão para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Mais coerência. E agora nós vamos ver em um tipo de texto bem específico, tá? Não vou dar spoiler não, vamos esperar a próxima aulinha. Já já a gente se encontra. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.